Apareceu para o Flamengo a tão sonhada chance de ouro e o Mengão pode contratar Marcos Leonardo em uma oportunidade do mercado. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre 4 jogadores de saída: Michael, Matias Vinha, Everton, Cebolinha e Alan. Vou falar da renovação do técnico Felipe Luiz e de Emerson Royal, que deu uma entrevista e fez uma análise desde o dia que chegou no Flamengo até o término da temporada de 2025. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar demais no nosso trabalho, isso vai ajudar demais em nosso crescimento e é muito importante para nós. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Todos os dias passam muitas pessoas pelo canal que não são inscritas, por isso eu queria pedir, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino e deixa aí o seu like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Eu já vou começar o vídeo falando sobre Emerson Royal. Ontem o jogador fez uma ação de caridade ali, né, em uma comunidade, colocou ali brinquedo para as crianças, aquela coisa toda, e aí o pessoal da ESPN foi lá para fazer uma entrevista com o Emerson Royal e o jogador fez uma análise da sua temporada desde que ele chegou no Flamengo. E ele disse: quando eu chego, depois de 4 meses que tive uma lesão no tendão, fiquei 4 meses sem jogar, sem pré-temporada. Cheguei em uma semana treinando, já joguei de titular. Foi tudo muito rápido, não estava preparado 100%, mas estava à disposição. E falei para o Felipe que estava para ajudar. Tentei fazer o meu melhor. Às vezes saí bem, às vezes não. Entendi a cobrança da torcida. Eu visto a camisa do maior clube do Brasil. Tem que ter essa cobrança, estou ciente disso. Eu posso entregar muito mais, eu vou entregar. Vou descansar, fazer a pré-temporada e começar 2026 voando. É o meu objetivo. Tenho os caminhos, sou bom jogador, sei do potencial e sei quem eu sou. Foi o que disse Emerson Royal quando ele fez uma análise, né, da sua temporada desde que chegou no Flamengo. Ele falou que ele estava 4 meses parado, teve uma lesão no tendão de Aquiles, não fez pré-temporada. Isso acabou que prejudicou o jogador para a temporada desde que ele chegou no Mengão. Tomara que para 2026 ele jogue muita bola, tomara que para 2026 realmente ele dê muito orgulho para a nação rubro-negra, que ele tome conta daquela lateral direita ali ao lado do Varela, que também terminou essa temporada jogando muito bem, jogou muito bem o Mundial, jogou muito bem a final da Libertadores. A gente teve, assim, uma das melhores exibições do Varela, sem dúvidas, na final da Libertadores. Então tomara que o Emerson Royal também, agora para 2026, melhore, e aí nós vamos ter 2 laterais direitos top. Bom, antes de eu falar sobre a saída do Matias Vinha e mais 3 jogadores saindo da lateral direita para a lateral esquerda, deixa eu falar do técnico Felipe Luiz. Isso porque o Felipe Luiz entra na sua última semana de contrato com o Mengão. A expectativa é que a renovação acontecesse antes do Natal. Renovação essa que não aconteceu. As conversas estão acontecendo, as partes sempre que falam sobre a permanência falam com muito otimismo, porém, meu amigo, a tinta na caneta ainda não aconteceu. O contrato assinado, o papel assinado ainda não aconteceu. E é óbvio que isso preocupa boa parte da nação rubro-negra. Isso porque o torcedor rubro-negro, que naturalmente já fica ansioso, que naturalmente já fica preocupado, quer ver, óbvio, o contrato assinado, quer ter a garantia ali da permanência do técnico Felipe Luiz e espera que essa semana, né, tenha um desfecho positivo essa situação. Tá todo mundo esperando, tá todo mundo aguardando com isso. Como eu falei no vídeo de ontem, o técnico Felipe Luiz ele já trabalha na manutenção e na renovação do elenco para o ano que vem. Então já está se trabalhando ali para fazer contratações, para contratar o que precisa contratar, para resolver o que precisa resolver para o ano que vem, mas ainda não tem um desfecho da sua situação.
O Flamengo fez uma proposta, o Felipe Luiz fez uma contraproposta e as partes não estão conseguindo chegar a um consenso. A tendência é que cheguem a um consenso durante esses próximos dias, já que, como eu disse, o técnico entra na sua última semana de contrato com o Mengão e também está todo mundo preocupado querendo que ele renove o mais rápido possível. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre 4 jogadores de saída, porque, gente, o negócio é o seguinte, é a informação que saiu no Globo Esporte sobre a situação de 4 jogadores. Eles trouxeram a situação do Michael, trouxeram a situação do Everton Cebolinha, do Alan e do Matias Vinha. Eu estava acompanhando as redes sociais e eu vi que a grande preocupação da torcida é a possibilidade de saída do Matias Vinha. Eu vi várias pessoas falando, poxa, o Matias Vinha não podia ir embora, é um bom jogador, o Flamengo não deveria se desfazer do Matias Vinha. Eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, você se desfazeria ou não se desfazeria do Matias Vinha? Você venderia ou não o jogador para um outro clube? Coloca nos comentários, eu quero saber de você. Isso porque o Flamengo tem 4 jogadores que estão na prateleira de negociáveis. São eles o Michael, que já recebeu sondagens de vários clubes do Brasil, inclusive eu falei sobre isso ontem. O alto salário do Michael no Flamengo pode colocar a Arábia como uma alternativa para o jogador. Tem a situação do Alan, que também não foi relacionado ao lado do Matias Vinha para o Mundial de Clubes lá no Catar. A situação do Alan é a seguinte, o jogador não vem tendo espaço com o técnico Felipe Luiz, não vem sendo aproveitado no meio-campo pelo técnico Felipe Luiz e existem sim equipes do futebol brasileiro que estão interessados na contratação do Alan. A situação do Cebolinha é diferente dos 3, porque o Cebolinha é utilizado, o Cebolinha vem sendo utilizado pelo técnico Felipe Luiz, é um jogador que está nos planos do técnico Felipe Luiz. Porém, o que acontece é que o Everton Cebolinha, ele tá querendo sair, porque vem recebendo poucos minutos. Ele tá querendo sair, ele tá no último ano de contrato. Ou seja, o Flamengo tem 2 opções. Ou oferece ao Cebolinha uma renovação de contrato, ou essa é a última janela de transferência que o Flamengo tem para poder vender o Everton Cebolinha. E por último, a situação do Matias Vinha, que não vem sendo relacionado para muitos jogos, que não vem sendo utilizado pelo técnico Felipe Luiz, e isso, obviamente, causa uma insatisfação no jogador. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação específica do Matias Vinha e como eu perguntei nos comentários, você venderia ou não o Vinha? Você negociaria ou não o jogador? Comente, eu quero saber qual é a sua opinião sobre este caso em específico. Bom, antes de eu falar sobre a situação de Marcos Leonardo, que pode ser a grande contratação do Flamengo, nenhuma oportunidade de ouro que pode pintar para o Mengão, deixa eu pedir para você que quiser comprar os seus produtos do Flamengo, produtos para você que é homem, tem aparelho de barbear, tem furadeira, tem muitos produtos para você usar no seu dia a dia também. Tá vendo aqui essa aba produtos? Então, nela você pode comprar os seus produtos, os seus presentes, porque você vai estar ajudando o canal. E nos produtos do Flamengo, além de estar ajudando o canal, você também vai estar ajudando o Flamengo. Então, você que quiser fazer a sua compra, é só você clicar aqui, ir lá e fazer a sua compra. Você vai estar ajudando a gente aqui, o canal, e vai estar também ajudando o nosso Mengão, beleza? Tô colocando alguns produtos de uso secular também para vocês, tá certo? Bom, deixa eu falar sobre Marcos Leonardo, porque a situação é a seguinte. Tá rolando uma diminuição no número de estrangeiros lá na Arábia. E o que está acontecendo é o seguinte, o Al Hilal, eles têm 3 jogadores e só podem escolher 2 nomes. Vai ter uma nova regra que um jogador sub-21 não vai contar como um jogador estrangeiro. Só que essa nova regra só começa na temporada 2026, ou seja, lá no meio do ano. E daí o Al Hilal vai precisar fazer uma manobra entre Marcos Leonardo, Darwin Nunes e João Cancelo. Um dos 3 vai ter que sair. E aí, por ser o Marcos Leonardo o mais novo e ter essa possibilidade de no meio do ano escrever ele como esse jogador sub-21, pode ser que o Al Hilal coloque o Marcos Leonardo no mercado. E aí é o que eu estou falando. Estou falando de um atacante que é top, que pode chegar no Flamengo para dividir ali a posição com o Pedro. Chega para o lugar do Juninho, o Juninho saiu, ele chegaria para o lugar do Juninho e seria uma boa oportunidade de mercado para o Flamengo. O Flamengo tem 2 opções.
pegar um empréstimo aí, ainda que seja de 6 meses, você tem o Marcos Leonardo por 6 meses, é um bom jogador e aí em 6 meses muita coisa pode acontecer, o Al Hilal pode encontrar outro jogador, essa regra pode não começar a valer e você conseguir comprar o jogador num preço muito bom, ou você vai ter 6 meses para contratar um outro atleta. Eu queria saber a sua opinião, com a oportunidade de mercado de contratar por empréstimo ou até comprar num preço mais barato, porque o Al Hilal vai ter que se desfazer do jogador. Você compraria ou não? Você contrataria ou não o Marcos Leonardo? Coloca, por favor, nos comentários. Eu quero saber qual é a sua opinião. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui, lembrando que nós estamos de plantão para manter vocês bem informados de tudo que está rolando e de tudo que está acontecendo no Flamengo, tá certo? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis.